Vem cá, senta confortavelmente comigo. Deixa os problemas lá fora por um minuto, pega um café. Vamos conversar sobre um fenômeno que está acontecendo agora, dentro da sua empresa, enquanto você assiste esse vídeo. Existe uma rachadura quase invisível no mercado corporativo. Eu tenho certeza que você já tentou falar com a sua equipe e metade dela entendeu, mas a outra metade parece que não sabe o que você está falando, como se você viesse de outro planeta. Você passa uma instrução para um colaborador. Esse acata e vai com tudo, vai com, como costumo dizer, com sangue nos olhos. 5 minutos depois, você passa essa mesma instrução para outro colaborador. Só que nesse caso é o estagiário. E ele começa a te olhar com um olhar diferenciado, como se perdesse o brilho nos olhos, se sentisse perdido e sem a mínima noção do que tem que fazer. Aí você tenta motivar a equipe, você pensa em um bônus, um prêmio, faz aquela dinâmica, prepara tudo, mas alguma coisa não flui. Parece que tudo tá funcionando, mas mesmo assim a meta não é batida. A meta continua sem ser batida. Um erro de muito líder hoje não é não querer ser um bom líder, não é demonstrar interesse, motivação, correr atrás. Um erro muito comum é que ele acredita que o ser humano vem com um manual de instruções. Mas sendo sincero, essa é a primeira vez em muito tempo assim, que basicamente nós temos 4 gerações atuando ao mesmo tempo dentro do mercado de trabalho. E são 4 gerações extremamente distintas, extremamente diferentes. Se você tentar motivar todas elas com uma mesma forma, com uma mesma motivacional, com o mesmo jeito, cara, isso vai dar muito errado, porque são ideias diferentes e mundos diferentes. Eu vou te explicar. Olha para sua equipe agora. Pode ser que você tenha exatamente essas 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo, de formas diferentes e com existências diferentes para o trabalho. Vamos começar pelo Baby Boomer, que são um pessoal que tem como filosofia de trabalho se entregar ao trabalho, fazer o sacrifício, estar lá acima de tudo, porque eles visam e primam pela estabilidade. Eles querem ter uma estabilidade no trabalho para poder se aposentar com tranquilidade e viver a vidinha deles numa paz, numa tranquilidade. Então a premissa deles é: entrei aqui, aqui eu fico, porque aqui é o meu lugar. Essa é uma visão que eles têm. Eles trabalham por segurança. Depois a gente tem a geração X, e eu não estou falando dos X-Men. A geração X, eles têm como ideia a visão que eles tiveram de todo o sacrifício dos pais deles. E aí eles vêm começando a buscar uma ideia de crescimento, de sustentabilidade, mas já olhando ali a ideia de equilíbrio entre os dois negócios, entre a vida pessoal e a vida profissional, mas de olhando de uma forma bem mais suave, bem mais tranquila. E eles têm uma visão muito clara de buscar resultados palpáveis. Resultado para eles é aquilo que eles conseguem palpar, segurar, dizer, mostrar. Isso é um resultado. Depois a gente entra nos mileniais, que é o pessoal do propósito. O trabalho não faz sentido, não tem por que estar em um lugar, estar presente em um lugar, se aquele lugar não tem a ver com o meu propósito de vida, de existência, de objetivo, de onde eu quero alcançar. Eles têm que entender o porquê eles estão fazendo o que estão fazendo, para que aí tenha um sentido no trabalho deles, na realização deles, no fazer deles. Eles têm essa visão de equilíbrio, de entender o ambiente, de um propósito, de tal forma em que eles não sentem receios de pedir demissão de um ambiente que eles consideram e percebem ser tóxico. Simplesmente eles falam obrigado e tchau. Depois a gente tem a famosa geração Z. É uma geração que já nasceu conectada, ela praticamente já nasce com um USB na cabeça, uma entrada USB na cabeça. E eles têm uma premissa de que a saúde mental vale muito mais do que qualquer meta astronômica, catastrófica, gigantesca. Eles são uma geração que eles vão priorizar a saúde mental. E eles vão lidar com todo o estresse que existe hoje dentro do mundo moderno, do jeito deles, na pele deles, da forma deles. Agora você imagina você como gestor tendo que bolar uma estratégia, uma motivação genérica para lidar com 4 pensamentos diferentes dentro do mesmo ambiente de trabalho. Loucura, não é? Vamos pensar que a gente vai usar a mesma estratégia do bombom agora, que eu comentei com vocês. Você vai, entrega esse bombom para a equipe, o Baby Boom,
ele não vai ficar feliz, satisfeito, mas ele vai entender aquilo como um mérito, como uma conquista. Por mais que seja um simples bombom, ele vai entender como é algo que eu conquistei. A geração X vai fazer os cálculos. 2 mais 2 igual a 4. E vai perceber que o esforço dele não está sendo igualmente recompensado e vai começar a achar estranho. Os mileniais vão sentir que a empresa está sendo falsa com eles, que não está agindo com verdade. E a geração Z? A geração Z vai postar um vídeo no TikTok na mesma hora, falando que o chefe é um idiota, é um otário, e vai, na hora do almoço, já começar a procurar um novo emprego. O que prende a motivação do seu colaborador mais velho não é a mesma coisa que vai fazer o seu estagiário dar os 110% dele. O que está atrapalhando a sua empresa hoje não é o mercado, não é o engajamento dos colaboradores, não é o movimento do universo nas estrelas celestes. O que está atrapalhando hoje o seu trabalho, a sua empresa, pode ser simplesmente insistir em usar uma chave que não funciona em uma fechadura digital. Essa é a ideia. Insiste em usar técnicas antigas em tempos modernos, chaves antigas em fechaduras digitais. Isso não vai funcionar. Se você quer que a sua equipe seja mais produtiva, você tem que parar de dar respostas genéricas, entender as necessidades, desejos e sonhos de cada um, vamos colocar assim como suas motivações. E esse é o começo. Por exemplo, criar um mapa de motivações, um mapa de valores, um mapa de interesses da equipe. E a partir daí você consegue pensar em como tornar ela mais produtiva. Quando você mapear as necessidades e valores de cada parte, vamos colocar assim, você vai ter caminhos diferentes, que podem se tornar caminhos únicos, caminhos que eu costumo chamar de caminhos motivacionais de grupo. E aí, a partir dessas motivacionais de grupo, você consegue entender o que cada geração precisa. E também que cada um precisa individualmente para se motivar. E atacar diretamente nesses pontos, de uma forma positiva, fazendo o que é importante e gerando lucro para sua empresa, por exemplo. Os meus próximos 4 vídeos vão ser sobre isso, sobre motivacionais que a gente pode utilizar sem custo nenhum ou quase sem nenhum custo para trazer ideias novas. São motivacionais que geralmente são ignoradas por líderes e gestores, mas que fazem uma diferença absurda quando executadas de maneira correta e clara dentro das empresas. E aí, me conta, qual geração que te dá mais trabalho hoje? É os Baby Boomers, geração Z? Ou talvez um millennial ali, uma geração X? Bem, depende. Cada qual. O importante é entender o seguinte: cada um tem seu jeito. Me conta qual é a geração que mais te dá um desafio hoje em dia. Se não quiser contar aqui, me chama no Instagram. E não esquece de me seguir e marcar o sininho para saber quais são as motivacionais que eu vou trazer nos próximos vídeos.